Bom, a gente vai agora para Brasília falar com o nosso repórter Bruno Pinheiro, que acompanha essa questão da PEC lá no Senado. Bom dia, Bruno, seja bem-vindo. Bruno, que horas vai começar a sessão no plenário? Oi, Cláudio, tudo bem? A você um ótimo dia, sempre uma honra, uma alegria. Às 4 da tarde desta quarta-feira aqui no Senado Federal, de onde eu estou neste momento. É uma discussão muito ampla, na verdade. Ontem foi um dia, uma verdadeira ginástica aqui no Congresso, lá na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, para tentar aumentar, diminuir o limite, o tempo, o orçamento. Ao meu lado, o deputado Joaquim Passarinho, que é também atuante sobre economia, sobre empreendedorismo, e essa discussão nos próximos dias vai chegar na outra casa, aqui ao lado, que é o Salão Verde, na Câmara dos Deputados. Até hoje, viu, deputada? Você um ótimo dia, muito obrigado em nos receber. É uma discussão que também vai chegar lá sobre esse orçamento, que aqui no Congresso, esse orçamento é visto anualmente, é discutido anualmente, no outro ano discute um novo orçamento. A ideia do governo é já colocar esse orçamento durante quase a gestão inteira. Essa forma é uma forma que existe um consenso ou existe uma divergência sobre essa ideia do governo em já colocar esse orçamento de uma só vez? Bom, há uma divergência. Primeiro, bom dia a vocês todos. É uma divergência, e essa divergência foi mostrada já ontem, quando se caiu de 4 para 2 anos. E, como você falou há pouco, a lei orçamentária ela é anual. A todo ano o Congresso se debruça sobre a lei orçamentária. Então não tem por que nós fazermos nenhum tipo de legislação que já dá um ganho, um furo de teto por 2 anos, por 4 anos, seja o que for. Eu acho que o que for votado no Congresso, ele deve valer para 1 ano. O governo vai ter 1 ano para mostrar e fazer seu dever de casa, e no próximo orçamento ele que vai enviar a proposta orçamentária, e ele pode vir aqui discutir o que ele necessita para o ano seguinte. Então acho que esse é um ponto que não está havendo consenso entre as duas casas, que precisa, apesar de ser votado no Senado e depois ir para a Câmara, já está sendo trabalhado junto. Por quê? Porque não há prazo. Se a Câmara mexer, volta para o Senado. Então nós vamos atravessar aí o Natal. Então essa construção já está sendo feita com parlamentares das duas casas. Agora, hoje aqui a expectativa é de atingir cerca de 54 votos. E a gente já começa a entender que o dinheiro será liberado de fato, pelo menos não há uma resistência tão forte que vai colocar em risco. Agora, no ano que vem, já em um cenário com o dinheiro na mão do governo, o que será feito durante os 90 dias, início do governo Lula, não foi divulgado ainda. O senhor já consegue colocar um entendimento, ver um cenário que acaba se articulando com o dinheiro na conta do governo? O que nos preocupa é o montante, né? O governo fala sempre no Bolsa Família, né? Passou a ser o fura-teto do Bolsa Família. Mas para o Bolsa Família, ele só precisaria de cerca de 56 bilhões de reais. Se você for falar na melhoria do salário mínimo, você chega ali a 70, 80 bilhões, que é inclusive uma proposta do PSDB aqui no Senado. Então, se você está indo para 140, onde vai ser gastado o resto? Aí se fala em farmácia básica, se fala em educação, mas o que está por trás disso também são 12 a 13 ministérios que devem ser criados, né? Então, sendo na proposta, e os partidos que apoiam o governo do ano que vem já estão propondo. Então, nós não podemos também liberar esse recurso apenas para encher a máquina pública, apenas para fazer cabide de empregos para aqueles que ajudaram o presidente eleito. Então, isso não pode ser feito, isso tem que ser bem definido para que esse dinheiro, que realmente vai ter que furar o teto de gastos, ele possa ter uma responsabilidade fiscal. E ainda rapidamente, o senhor estava comentando sobre aumentar os ministérios. Não existe uma estrutura para acomodar os novos, né, que serão inseridos. Ou seja, a estrutura seria alugada, seria um outro investimento. Sim, não tem como dizer... Usando esse recurso. Vamos remanejar pessoal. Mas você vai remanejar pessoal, mas tem o ministro, tem o chefe de gabinete do ministro, tem o motorista, tem o carro, tem o prédio, que não existe prédio, vão ter que se alugar prédios públicos, prédios particulares aqui na cidade de Brasília, são caríssimos. Enfim, é toda uma estrutura, uma máquina... que não é no objetivo fim. Eu acho que se você tiver que aprovar um fura-teto, ele teria que ser no fim, aquele finalista que normalmente precisa, e não para essa estrutura de meio que não está sendo falada, está sendo escondida pelo futuro governo. Ainda rapidamente, Cláudia, antes de voltar ao estúdio, tem uma discussão também aqui que é importante sobre algumas reformas, né? O senhor que discute sempre esse empreendedorismo, o Simples Nacional, diversos setores, essa discussão o senhor espera que seja colocado também nos próximos dias? Sim, uma das coisas boas que se votou no Senado ontem foi a obrigação do governo, ano que vem, com 7 meses, apresentar uma nova proposta de equilíbrio fiscal.
Então, se você fizer isso, você já puxa obrigatoriamente o governo a pensar se não numa grande reforma tributária, numa pequena reforma tributária. E aí nós não podemos esquecer que com todo esse aperto que vai ser dado, inclusive gerando dívida, gerando inflação, nós precisamos aliviar as empresas. Nós temos hoje já 17 setores que têm a sua folha de pagamento desonerada e nós vamos trabalhar para que todos os setores possam ter isso. Então nós precisamos trabalhar isso, vamos trabalhar para que o governo possa entender que desonerar a folha de pagamento é gerar emprego, é gerar renda, é gerar mais riqueza nesse país. É isso então, Cláudia, eu estou sem o seu retorno aqui, já eu volto a ouvir o estúdio, volto com você, o entrevistado continua, qualquer uma outra dúvida ou questionamento aí do estúdio, a gente segue à disposição aqui. Obrigada então aí por enquanto, Bruno, a gente volta contigo daqui a pouquinho. Vamos chamar o Diogo então, novamente. Diogo, aí essa PEC foi aprovada na CCJ por 2 anos, mas opositores da PEC acham que deveria ser um prazo menor, de 1 ano apenas, e esse prazo pode ser alterado ainda? Ainda pode ser alterado, sim, Cláudia. De fato, a tentativa, obviamente, é de dar menor possibilidade possível para o próximo governo de ter uma vantagem sobre o Congresso em negociações. Se a aprovação se dá num prazo maior, seja de 4 anos, 2 anos, obviamente que isso diminui a margem de manobra, a margem de negociação do Congresso em relação ao governo num período maior. Então, é natural que aqueles que se propõem a fazer oposição ao próximo governo queiram reduzir esse prazo. Lembrando também que esse valor extra-teto, que foi aprovado no relatório na CCJ, ele não especifica que esses gastos devam ser para o Bolsa Família. Então, isso dá mais flexibilidade para o governo também, não nesse orçamento, porque nesse orçamento, obviamente, o valor será usado para isso, mas nos próximos orçamentos, caso o prazo aprovado seja maior.